Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui no Fraternidade. O tema de hoje que a gente vai tratar, ele foi retirado do Palavras de Vida Eterna, uma obra do Emmanuel, né? E a gente especificamente vai tratar do tema do capítulo 141, chama-se Hospitalidade. Antes da gente começar a ler o texto e refletir sobre as lições dele, vou propor só para a gente fazer uma prece para nos harmonizarmos com a casa, com os nossos mentores espirituais, para que a gente possa absorver o máximo possível do tema. Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos no Fraternidade, usando o nosso tempo para estudar as suas lições, tentar aos poucos seguir os seus exemplos. Pedimos por todos os nossos entes queridos, que nossos melhores pensamentos alcancem, e a gente também saia desse estudo melhor do que quando chegamos. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, o nosso tema de hoje chama-se hospitalidade. Como sempre, no Palavras de Vida Eterna é um tema sempre atual e muito interessante a abordagem que traz para a gente. Então, eu vou começar a ler para discutirmos. É um texto curtinho, vale a pena a gente ler e refletir aos poucos sobre o que ele fala, né? Então, hospitalidade está baseado num trecho de Paulo aos Hebreus, quando ele fala: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então começa. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do evangelho que te recomenda servi-lo. Nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta de bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer o acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Observa e tê-lo-ás no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem vai te solucionar as necessidades de amanhã, num carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Emmanuel. É muito legal, né, esse texto, porque ele vai comentar sobre a caridade, né? Mas ele traz muito forte esse foco que não, nem sempre a gente precisa necessariamente fazer só a caridade material. Então, ele comenta, às vezes, em termos de hospitalidade, eu posso não ter condições de abrigar alguém na minha residência, seja porque, às vezes, não cabe a pessoa em casa, ou eu acho interessante, os próprios familiares não compartilham da mesma ideia que a gente, então, às vezes, mas eu frequento aqui o Fraternidade, eu acredito que a caridade é um caminho, é o melhor caminho, na verdade, mas eu também não posso obrigar aqueles que estão à minha volta a praticarem se não vir do coração. Então, às vezes, eu posso comprometer o meu ambiente doméstico, criar inimizades com os meus familiares, forçando-os a fazer uma caridade que eles ainda não estão prontos a fazer. Então, é muito legal essa preocupação do Emmanuel. Ele fala: se você não tem a condição doméstica para fazer, tudo bem. Existem outros caminhos que você pode praticar a caridade. Isso é interessante. E ao mesmo tempo ele fala, não adianta também você abrigar pessoas com péssima qualidade, é, privando-os de outras necessidades, indiretamente falar, não, eu estou praticando a caridade. Também não dá para fazer de qualquer forma, né? E onde é que ele vai abordar? Olha, se você não tem condições de fazer essa caridade moral, todos nós temos a condição de fazer a caridade moral, no sentido de abrigar corações. Olha essa parte que ele fala. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Então, que desabrigado que ele está falando? Ele não está falando só do desabrigado material. Está falando do desabrigado emocional.
que às vezes não tem com quem conversar em casa, é cercado de familiares, mas é sozinho na vida, aquele desabrigado de sentimentos que não consegue, às vezes, receber empatia dos outros. Olha esses tipos de desabrigo, que são tão interessantes que a gente pode ajudar. E como é que a gente pode ajudar? Ele fala, né? Se a gente der uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento só de atenção. Então, às vezes, a gente não tem nenhum recurso material para oferecer, mas eu posso olhar no olho daquela pessoa que está me pedindo ajuda e falar: opa, hoje eu não tenho, mas vá com Deus, te desejo o melhor possível, então quero só te ouvir. É esse tipo de caridade que o Emmanuel está comentando aqui também. E é muito interessante de praticá-la. E a gente às vezes esquece. No nosso dia a dia, a gente às vezes esquece que o outro é uma pessoa. Então a gente passa a ver a mazela humana como algo comum, quando na verdade a gente sabe que num planeta feliz, num planeta evoluído, a mazela não é normal. Ou às vezes a gente, como espíritas, enquanto espíritas, não. Passa a normalizar a necessidade, passa a normalizar a pobreza, usando esse argumento. Ah, a gente está num planeta de provas e expiação mesmo, o sofrimento faz parte. Então eu não tenho também a obrigação, às vezes, de atender a todo mundo. E é um ledo engano nosso, né? A gente sabe que a gente colhe o que planta, a gente passa pela prova de ação, né? A lei de ação e reação, mas isso não nos torna e não deveríamos tornar insensíveis às dificuldades dos outros. E é interessante que a Amanda vem trazer isso. Cara, tem muita gente que está desabrigada aí de coração, de emoção, e você tem a obrigação sim de atender. Você pode atendê-lo com um sorriso apenas, é muito legal isso. E a gente para pensar, ah, mas às vezes onde eu vou praticar isso? Por exemplo, no nosso trabalho. A gente pode entender o nosso trabalho como uma segunda casa. Será que às vezes nossos colegas de trabalho, ou irmãos que estão ali passando pelas mesmas experiências da carne que a gente, não tem dias que vão estar mais frágeis, mais fragilizados, a gente às vezes vê no rosto deles e não pode ajudar com uma conversa edificante, ou simplesmente querendo saber, tá tudo bem, fulano? Tô aqui porque precisar. Como é que estão as coisas? Pode, né, alegrar de outras formas. É um convite muito interessante que todos nós temos condição de praticar se a gente passar a olhar com outros olhos, né? A caridade também, que é isso, ela não é só material. Ela é também material, mas a gente pode ser caridoso de tantas formas. Um simples perdão, né? Quando a gente fala desabrigado do coração, imagina, ninguém aqui no planeta erra porque quer. Por mais que diga, não, eu fiz de propósito aquilo ali, no fundo é uma ignorância nossa, porque a gente sabe que algumas ações não vão levar a lugar nenhum. Imagina que a gente cometeu um erro ou prejudicou alguém, e depois que a gente já se arrependeu e tem essa noção do que a gente fez, não seria tão alentador que a pessoa a quem a gente prejudicou não nos perdoasse? Então, às vezes, imagina que alento eu posso dar perdoando uma pessoa que me feriu. Claro que se esse perdão for sincero, de coração, todos nós temos o nosso tempo, né, para praticar o perdão. Mas é um convite, imagina que abrigo moral é esse? Eu perdoar um irmão. Como eu ajudo, né, a evolução do próximo e a minha mesmo? É uma forma de exercer essa caridade. E outra coisa que esse texto nos traz, e eu acho super legal, uma reflexão que eu queria trazer para hoje, é parte do Paulo mesmo, é o que baseia o texto, né? Ele fala o seguinte, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Então a gente poderia, de uma forma mais rápida, pensar, eu vou praticar a caridade, porque eu não sei a quem eu estou ali ajudando, vai que é um espírito superior. Aí eu vou perder a chance de ajudar um espírito superior? Olha o raciocínio. Então a gente às vezes pode estar tentando fazer essa caridade por um motivo um pouco deturpado ainda que seja. É sempre válida a caridade, sempre, independente da forma que a gente está interpretando. Mas nesse caso, pensando de forma mais elaborada, será que seria válido só fazer a caridade porque eu posso estar deixando de ajudar um espírito superior, um anjo, como falou Paulo aqui? Que aí, se a gente for pensar no que a doutrina nos traz, à medida que os espíritos evoluem, menos a chance deles precisarem de aprovação dos outros, concordam? Qual é a única aprovação que um bom espírito precisa ter? A aprovação da lei divina. Essa é a aprovação que a gente tem que buscar. A gente ainda nesse nosso universo material, a gente sempre busca a aprovação do próximo. É natural, é normal.
Até alguns estudos trazem que essa necessidade de aprovação, ela vem desde a época das cavernas. A gente, para sobreviver, muitas vezes, tinha que viver em grupo. Então, se eu não tinha a aprovação de um grupo, naturalmente eu ia viver fora de um conforto de segurança da caverna, uma segurança alimentar, ou estar buscando alimentação em grupo. Então, naturalmente, ter aprovação significava sobrevivência. É fato, é uma evolução natural nossa. Mas a gente, à medida que foi evoluindo, a gente sabe que a necessidade de aprovação, ela não é mais preponderante, né, para a sobrevivência material. Mas então, qual é a aprovação que a gente deveria buscar? A aprovação da nossa consciência. E a nossa consciência, já dizem os espíritos, é a lei de Deus que está em nós. Então, quando eu buscar a aprovação, à medida que eu evoluo, e voltando para a história, né, dos anjos, dos espíritos superiores, será que eles precisam da nossa aprovação? Ih, eu cheguei lá para falar com o fulano, ele não me atendeu. Estou com raiva dele. Será que um espírito superior vai agir assim? Ou ele vai entender que é uma limitação nossa? E sabendo disso, será que essa frase também pode querer dizer conosco, né? Que às vezes, exercendo a hospitalidade, a gente hospedou anjos. Se a gente pensar no mundo das ideias, muitas vezes as ideias humildes, elas vêm sob formas aparentemente sem pompa, né? Muitas vezes vêm pessoas simples nos trazerem verdades maravilhosas e a gente deixa passar pela aparência ou pelo preconceito. Se a gente pensar essa frase por esse ponto de vista, eu acho que também faz sentido. Então, às vezes, a gente deixa de hospedar anjos no campo das ideias. Então, às vezes, a gente rejeita algumas ideias, algumas lições, porque a gente preza mais pela pessoa que fala do que pela ideia em si. E é isso que o Espiritismo vem trazer, né? A fé ela deve confrontar a razão sempre, né? E a gente não escuta uma ideia não por usar a razão, mas pelos nossos preconceitos. Então, às vezes, tem um irmão de outro credo. Ah, não, ele não é espírita, então tudo que ele fala eu não preciso prestar atenção. Será que é isso mesmo? A gente sabe que a lei de Deus ela é universal. Ela, antes de qualquer religião, ela chega em qualquer um. Ela é uma lei universal. Então, às vezes, eu tenho irmãos de outro credo que vão me trazer verdades muito interessantes, sim, principalmente quando elas estão focadas no campo moral e não dos costumes ou das práticas externas. E às vezes a gente deixa de hospedar essas ideias angelicais por preconceito. E o convite que eu queria fazer nesse estudo de hoje é isso. Por que que a gente não tenta hospedar novas ideias nas nossas mentes? Às vezes a gente frequenta o Espiritismo há tanto tempo, ou já lemos várias obras, que a gente se isola para outras ideias que vêm de outras pessoas, e no fundo a gente não passa mais no crivo da razão, ou não para um pouquinho para analisá-las. Aquela coisa a gente não as hospeda. Ah, mas você quer dizer que a gente tem que hospedar conceitos equivocados? Não, mas escuta seu próximo. E se aquilo te tocar, se aquilo fizer sentido, por que não também dar atenção àquela ideia? Pode ser um anjo disfarçado. A gente sabe que os espíritos superiores, a todo tempo, quando a gente está aberto, eles nos influenciam, né? Ou tentam nos influenciar. Então ninguém está sozinho. Às vezes eu posso estar me achando uma pessoa mais solitária do mundo, esquecida por parentes, amigos. Ainda assim, eu nunca vou estar sozinho. Sempre vai ter um espírito mais elevado que vai nos dar, vai prestar contas da gente a Deus. Eles são responsáveis por nós, né? São os nossos espíritos guardiões, né? Outros chamam de anjo da guarda, mas eles estão sempre conosco. E como é que eles nos ajudam principalmente? Com ideia, com inspiração, motivação. E a maior parte das vezes, a gente na pressa do dia a dia, na vontade de obter recursos materiais, essas ideias vêm, a gente não as hospeda e deixa passar. Então, esse convite seria muito interessante. Tentar ouvir o nosso coração, nossa intuição, porque muitas vezes ela vai estar sendo ali fruto de uma motivação de um espírito superior que está nos ajudando. E a gente deixa passar. Então, nesse sentido, a gente pode estar deixando de hospedar anjos, né? Ou ideias maiores. E esse era o convite. Então, por que não mesmo ouvir as palestras, pegar um livro edificante, uma obra, é, da doutrina que possa nos ajudar e a gente tentar passar aquela ideia no nosso crivo moral e intelectual.
É um convite que a gente pode fazer e sempre estar exercendo essa caridade até para conosco. Então, o texto de Emmanuel trouxe essa lógica para o próximo, mas também pode ser usada para conosco mesmo, no sentido de melhorar o nosso campo intelectual e moral por meio de outras ideias, tentar hospedá-las. E quem sabe um dia vivê-las, né? Lá na parábola do semeador, Jesus, né, ele vai explicar, conta a parábola e a gente fala que tem vários terrenos, né? Não sei se todos lembram. Tinha aquele terreno que era tão duro, tão difícil de cultivo, que a semente nem conseguia penetrar e vinha logo os pássaros e já comiam essa semente. Será que a gente é assim? Quando a gente não hospeda bons pensamentos, quando a gente não dá chance às novas ideias, a gente pode estar sendo esse campo extremamente árido e não deixa a ideia seguir. Então, esse convite que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Agradeço muito a oportunidade de termos conversado mais e que a gente possa, de fato, ajudar sim o próximo, praticar essa caridade, seja ouvindo, sentindo, sendo empático ao próximo. Isso já é uma forma de caridade e a gente está hospedando corações, abrigando corações na nossa casa emocional e mental, né? E além disso, por que não tentar passar nesse crivo das ideias e também abrigar ideias boas? Muitas vezes a gente é compelido todo instante a mudar o pensamento, só que a gente insiste em não enxergar isso, insiste nas nossas práticas antigas. Saíram recentemente alguns estudos e que dizem que à medida que a gente vai lutando cada vez menos contra nossos impulsos, principalmente instintivos. Então, uma alimentação, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, não estou criticando isso, nem a gente deve também focar nisso, mas, por exemplo, vamos supor, tenho um vício em doces. Cada vez que eu cedo mais fácil, mais fácil, mais fácil a um doce, mesmo sabendo que não é aquela melhor hora para se alimentar de um doce, ou em detrimento de comer uma comida saudável para comer uma comida que não faz tão bem, as minhas defesas mentais, olha, nem estou falando espiritualmente só, mental no cérebro, eu não consigo resistir tanto a esse doce que vai chegar. E ler esse doce, a tentação de fazer uma fofoca, práticas não saudáveis da prática sexual, tantas outras coisas, o uso de álcool, de drogas. Cada um vai ter, né, os seus vícios. Cada vez que eu não digo não a isso e cedo mais fácil, as minhas barreiras mentais para resistir, cada vez elas se fragilizam mais. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, à medida que eu não dou voz, atenção aos ensinos cristãos, né, do Cristo, às vontades de melhorar, cada vez mais eu estou me enfraquecendo mais para fazer o que é correto. Então é interessante que até fisicamente isso se repete e, quiçá, espiritualmente também a gente tem que fazer esse exercício de ver uma ideia boa, calma, não vou jogar la fora de vez. Deixa eu tentar parar um pouquinho, respirar, abrigá-la no meu campo mental e pensar sobre ela. Poxa, às vezes me vem uma vontade de repensar alguma coisa que eu estou fazendo, não deixa passar essa vontade. Vamos hospedá-la no nosso coração e refletir um pouquinho, por que eu estou tendo esse sentimento? Será que está me fazendo bem tal conduta? E à medida que eu faço isso, eu abro um campo maior para que aqueles espíritos amigos que estão preocupados com a minha evolução possam agir mais, eu possa dar mais ouvidos a eles, e não a outras vibrações mais nefastas ou mais mundanas, que normalmente é o que a gente costuma abrigar, hospedar na gente. Então, essa reflexão que fica para hoje, que a gente possa sempre hospedar bons sentimentos nos nossos corações e, acima de tudo, hospedar pessoas, que a gente possa saber abrigar essas pessoas no nosso convívio. Então, dessa forma, eu só tenho a agradecer e, para encerrar, gostaria de fazer também mais uma prece para que a gente possa manter essa vibração e essa vontade de abrigar bons sentimentos, abrigar boas condutas, hospedar em nossos corações o que há de melhor. Mestre Jesus, muito obrigado por mais esse encontro no Fraternidade, obrigado por estarmos entre amigos, é, que nossos entes queridos, e em especial também até aqueles por quem possamos ter nutrido ódio, desavenças, recebam nossos melhores sentimentos, para que um dia possamos hospedá-los todos no nosso mundo de amigos, mundo afetivo e o nosso mundo moral. Muito obrigado por tudo e que assim seja.